Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Boa noite a todos. Como combinado, estou aqui para fazer mais uma live. Essa semana nós estamos falando aí sobre o nosso corpo. E hoje vou estar falando sobre um assunto bem interessante, que é... Só abrir aqui, eu vou estar respondendo também algumas perguntas que me fizeram. Algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer essas perguntas online, então me mandaram inbox. Pra mim não tem problema, tá? O importante é vocês perguntarem. Mas eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas. Se vocês estiverem aí, antes da gente entrar no que a gente vai estar falando hoje, só vou estar... Pode deixar suas perguntas aí, que eu vou estar respondendo. Só estou abrindo aqui uma... Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Só um momentinho. Bom, vamos lá pessoal, vamos lá. Quais as habilidades que você carrega? Primeira pergunta que eu quero responder é sobre procrastinação. Me perguntaram de volta, qual que é o traço que mais procrastina? Qual que é o corpo que mais procrastina? Na verdade, pessoal, todo perfil, todas as pessoas procrastinam, tá? A diferença é que cada um procrastina por algo diferente, tá? Por exemplo, a pessoa que é mais magrinha, dentro daqueles bonequinhos que eu mostrei para vocês, aquele que é mais magrinho, ele procrastina porque ele tem muitas ideias, e por ele ter muitas ideias, ele começa a pensar numa ideia, ele tem essa ideia, e a hora que ele começa a executar essa ideia, ele já tem uma outra ideia. Aí ele põe uma outra ideia e fala, nossa, encaixou. A hora que ele quer executar aquela outra ideia, ele já tem mais outra ideia, e assim ele vai encaixando ideia em cima de ideia e vai ficando incrível o projeto dele, mas no fundo ele termina o dia, ele teve um monte de ideia, mas não colocou nenhuma delas em prática, tá? Então esse é o motivo que essas pessoas aí mais cabeçudinho, mais magrinho, né, dentro desse perfil, eles procrastinam mais por causa disso, que são pessoas muito criativas. As pessoas mais redondinhas elas procrastinam mais porque elas se perdem no meio das sensações. Elas procrastinam porque na maioria das vezes, vamos supor, se ela está, um exemplo, ela tem algo para estar fazendo, para estar executando, mas se no meio ele encontrar alguém que esteja precisando de uma atenção, de um carinho, de um afeto, ou ela mesma esteja precisando disso, com certeza ela acaba se perdendo ali dentro dessa atenção que vai com essa pessoa, né? Então ele acaba não tendo muito foco justamente por causa disso. Aí tem cada traço, como eu falei, cada traço vai procrastinar por causa de uma coisa totalmente diferente. O mais quadradinho vai ficar com medo de dar errado por causa de querer fazer as coisas muito certinho, muito correto, então eles acabam procrastinando, de ficar só no negócio, às vezes tem um monte de coisa para fazer e ele acaba ficando só em cima daquilo ali, ele se ocupa, mas não produz, né? E enfim, o corpo mais harmônico lá, que é o último dos bonequinhos, ele acaba procrastinando por causa da perfeição. Ele quer fazer tão perfeitinho, tão bonito, tudo tão certinho, que acaba se perdendo dentro desse universo deles aí. Tá bom? Uma outra pergunta, deixa eu ver aqui, sobre qual traço que mais trai, né? Sobre traição. Na verdade, pessoal, todos os traços traem.
tá? Principalmente se tiver na dor, se a pessoa tiver na dor, nós vamos estar falando hoje sobre isso, em que momento que a pessoa desenvolve recurso, em que momento, o porquê que a pessoa tem aquele recurso, porquê que ela carrega aquelas habilidades, né? Nós vamos estar falando sobre isso. Mas o traço que mais tem facilidade de traição são os mais harmônicos, né? Que as pessoas falam que são os mais bonitos aí. Essas pessoas têm muita dificuldade. Eles têm que estar vigiando sempre para poder não estar para não trair, né? Então essas pessoas acabam sendo as pessoas que mais têm facilidade ou possibilidade de uma possível traição, tá? Mas vamos lá. Hoje eu vou estar falando um pouco do porquê, da onde vêm as habilidades que cada perfil de corpo tem, cada formato de corpo tem, tá? E o porquê que esse corpo tem essa habilidade, da onde vem essa habilidade, quando vem essa habilidade. E aí eu vou estar falando algo bem interessante, que é sobre aonde vem a dor, porque as habilidades vêm por causa de uma dor que esse perfil de corpo carrega pela vida, tá? E por causa dessa dor, todos os traços carregam um tipo de dor, né? Eu não estou falando de dor, de sentir uma dor, mas é no momento que a pessoa sentiu algo, um exemplo que você vai... Bom, deixa eu ir falando que vocês vão entender o que é essa dor de fato, tá? Mas o mais importante agora é você entender o seguinte: todas as habilidades que cada pessoa tem, ela vem por causa que ela sofreu um impacto, uma dor muito forte, né? Algo que foi muito ruim para ela, e por causa dessa dor surgiu uma habilidade, algo incrível que ela sabe fazer. Eu dei exemplo até ontem aqui na questão da ostra, né? Que nasce uma pérola só por causa porque entrou um pouco um pouco ou um grão de areia que entrou numa ostra, né? Fez gerar uma pérola, porque aquela areinha que entrou machuca e vai machucando a ponto daquele processo lentamente se torna uma pérola lá na frente, tá? Então é um processo que surge através de uma dor. Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar, o primeiro bonequinho que eu vou falar, o primeiro perfil de corpo é essas pessoas aí que já tem, que a gente chama dos cabeção, né? Que são as pessoas do corpo da cabeça um pouco maior, o corpo um pouco mais fino, que tem as pontas mais ressaltadas. Essas pessoas que são pessoas muito criativas, tá? Da onde vem essa criatividade toda, essa capacidade de imaginação que nenhum outro corpo tem nessa intensidade? Vem de uma dor que a gente costuma chamar de dor da rejeição, gente. Vou falar também quando se dá essa dor, tá? Essa dor da rejeição, o que acontece? Essa dor da rejeição acontece quando a criança ainda está no feto, ainda é um feto, ainda ela nem nasceu na maioria das vezes, tá? Ela está dentro do útero da mãe. E a maior dor que essas pessoas carregam, esses magrinhos, é a dor de ser rejeitado, tá? A dor da rejeição. Eles têm um medo muito grande de ser rejeitado. Por quê? Porque isso, quando a mãe deles, quando a mãe desse feto estava com ele na barriga, ela estava passando por algum... Não que a mãe propriamente rejeitou, tá, gente? Eu quero deixar bem claro isso. Não é uma rejeição da mãe propriamente pelo bebê. Não. É a forma que o bebê interpreta. Por isso que vocês vão ver que a dor está muito mais ligada à pessoa que tem o corpo. E não porque aquilo de fato aconteceu. Tá? Um exemplo, que eu estou falando desses magrinhos que se sentem rejeitados. Eles não se sentem rejeitados porque alguém rejeitou de fato. Não, porque eles se sentiram rejeitados. Então pode ser que aconteceu alguma situação que todas as outras pessoas que não têm, vamos supor, essa dor, que não carregam essa dor da rejeição, ela não vai se sentir rejeitada, para ela foi normal, mas para quem tem essa dor de rejeição, parece que é como se a gente tivesse um radar já procurando, sabe, que tem uma facilidade de captar isso. Por quê? Porque ele já carrega aquilo dentro dele, é uma marca que ele tem. E se essa pessoa tem esse corpo, você pode ter certeza, ela carrega essa dor muito forte dentro dela, que é uma dor da rejeição.
tá? Essas pessoas normalmente elas usam óculos, elas têm os olhos maiores e tal. Aqui eu estou falando mais ou menos dos traços, gente, do corpo, mas é muito raso perto do que tem de estudo, tá? Tem muita coisa aí de estudo sobre isso, é muito mais profundo, né? Quando eu estou fazendo aí uma análise corporal, a gente entra em assuntos um pouco mais específicos, personalizado, porque se for falar de um modo geral, fica horas e horas e horas falando, tá? Então estou tentando ser o mais objetivo que eu consigo nesse momento, tá? Então o que acontece? Esse magrinho, ele tem dentro dele uma dor da rejeição, e por ele se sentir rejeitado, ele normalmente vai procurar sempre andar mais sozinho, dificilmente ele gosta de ficar muito no meio de muita gente, sabe? Ele gosta de ficar isolado, justamente para não sofrer o quê? Rejeição. E às vezes, para ele não sofrer, por não passar por esse mundo de rejeição, ele cria um mundo dele, porque ele mesmo não se rejeita. Então às vezes são pessoas assim que eles são muito melindrosos, sabe? Que as pessoas que às vezes depende muito do que você vai falar, ele sai fora. Todo mundo tem um amigo assim, né? Às vezes está ali e do nada você fala alguma coisa, ou se ele percebe que ele foi rejeitado de alguma forma, daqui a hora que você vai ver, ele já foi embora. Fala, mas o que aconteceu? Eu falei, não sei, foi embora. Mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, nós estávamos conversando aqui do nada e sumiu. Por quê? Porque é algo que carrega dentro dele. Então essa rejeição faz ele ter a capacidade de criar um mundo para ele, onde surge todo esse... uma autoproteção. Então para ele se autoproteger, ele cria esse mundo dentro da cabeça dele, ele vai para dentro de si mesmo e ele se perde dentro desse mundo dele. Esse mundo dele aí é ele, porque ele não se sente rejeitado ali, tá? Segundo traço de caráter, o segundo corpo que a gente vai estar falando aqui é dos mais redondinhos, tá? Esse que tem uma facilidade de engordar muito grande, né? Que tem muita gente assim, né? Que tem esse traço junto com outros, né? É importante ressaltar aqui que esse traço ele não vem sozinho, ele está sempre junto com outro traço, tá? Dificilmente uma pessoa só tem aquele traço. Todo mundo tem os 5. Os picos normalmente é feito com 2 traços. Alguns têm um mais ressaltado, outros têm 3, né? Mas todo mundo tem os 5. Então esses mais gordinhos, a dor que eles carregam é a dor do abandono, tá? Qual que é a diferença da dor do abandono com a dor da rejeição? A diferença é que o que sentiu rejeitado... deixa eu só ressaltar aqui a questão do magrinho aí, que o magrinho ele se sente rejeitado porque dentro do útero, um exemplo, normalmente essas pessoas magrinhas, você pode perguntar para a mãe deles, com certeza ela estava passando por um momento muito delicado, muito difícil quando ela estava grávida. Se você é uma pessoa assim, você pode perguntar para a tua mãe que com certeza estava passando um momento muito difícil. E esse momento difícil que ele se sente rejeitado é por quê? Porque quando ele existe, quando essa criança mexe dentro da barriga da mãe, a mãe lembra que está grávida e automaticamente ela lembra também, vamos supor, da situação, dos problemas que essa criança já vai vir ao mundo já com essa situação. Um exemplo de que não é a mãe que está rejeitando, mas sim a maneira que ele percebe o mundo. Por quê? Um exemplo, vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Um exemplo de uma mãe grávida com um filho e ela está passando por um momento financeiro muito difícil. Então, a hora que o filho mexe, a mãe lembra que o filho está aqui dentro, ela passa a mão no filho, só que a hora que ela pensa que o filho está aqui dentro, ela pensa também que o filho vai nascer, e ela não sabe como que vai ser para ela alimentar esse filho, não sabe como vai ser, sabe quando essa criança vir, se vai ter condições de criar ele, se vai ter condições de dar estudo, principalmente se for o primeiro filho, tá? E essa preocupação do que está acontecendo externo faz com que o útero da mãe enrijece, endureça. E isso, qual que é a percepção para esse feto? De que ele está sendo rejeitado. Por quê? Porque toda vez que ele se mexe, toda vez que ele existe, o mundo rejeita. Porque qual que é o mundo dele? O útero. Então o útero é o mundo dele, então a hora que ele se mexe, o útero, a mãe lembra de uma situação difícil que ela está passando, seja com o marido, seja financeiro, seja qualquer situação que ela esteja passando no meio externo, o útero enrijece. E aí ele entende o quê? Nossa, foi só eu existir
foi só eu mexer e tudo fica difícil, cara. Olha como que tava macio até agora. Agora foi só eu mexer e olha o que aconteceu. Então, o que acontece com essa criança? Ele começa a parar de mexer, ele começa a não querer existir tanto. Então ele mexe menos. Por quê? Porque toda vez que ele mexe fica ruim. Então ele entende que toda vez que ele existe, o mundo rejeita. Então ele carrega com ele essa dor da traição, da dor da rejeição. Então, eu fui rejeitado. Então toda vez que eu começo a me mexer, esse magrinho ele começa a estar no meio de pessoas e ele começa então a conversar, um exemplo, e acontece uma cara feia, que às vezes nem estão rejeitando ele, mas um exemplo de alguém que olha para ele e faz uma cara de quem não está gostando. Às vezes a pessoa só está com dor, né? Mas se ele perceber que aquela careta é para ele se sentir rejeitado, acabou. Ele vai entrar para o mundo dele e vai se encavernar. Ele vai se encavernar. Por isso que ele carrega essa dor da rejeição. Agora vamos lá por oral. Para essas pessoas mais gordinhas aí. O que acontece? Essas pessoas, elas carregam a dor do abandono, e diferente da questão da rejeição, o magrinho que carrega a rejeição, ele nunca foi aceito. Porque desde a barriga da mãe sempre foi daquele jeito. O outro não, o outro ele foi aceito, ele quiseram ele, mas agora não quer mais. Então ele se sente que foi abandonado, né? E por que ele se sente essa dor de abandono? Porque normalmente essa dor, ela acontece, esse trauma acontece no momento de amamentação, né? Por N situações. Um exemplo, às vezes a criança ela tá querendo alguma coisa, como nessa época, na hora da amamentação, é um momento que a criança ainda não sabe falar muito, ela sabe fazer o quê? Chorar. Tudo que ela pede é chorando, ela não sabe fazer diferente. Então se ela vai pedir alguma coisa, ela vai chorar. Por isso que normalmente essas pessoas mais gordinhas, mais redondas, elas têm uma facilidade muito grande de chorar. E para elas é importante chorar, né? Por quê? Porque para essas pessoas cura o choro. Justamente por quê? Porque é um momento que faz ela lembrar lá na dor dela, que é lá na amamentação, né? E lembra que eu falei que tem os dois tipos desse perfil? Que tem as pessoas que são cheinhas, que são redondinhas, e tem as pessoas que têm a aparência de alguém que já foi cheinho e agora está murcho. Sabe aquelas pessoas que é um redondo para baixo, como se fosse um balão murcho? Isso você vê nos peitos, você vê no ombro, você vê no rosto, meio caído assim, sabe? Você vê os idosos mesmo, tem muito, né? Por causa da velhice e tal. Então, esses a gente também são os orais, né? Que são essas pessoas mais redondinhas aí. Ou às vezes pode ser que eles sejam magrinhos, mas eles são redondos, mesmo assim eles continuam sendo redondos. E qual que é a necessidade dessas pessoas? Qual que é a dor que elas carregam? Justamente a dor de ser abandonada. E quando elas se sentem abandonadas, essas pessoas, por isso que elas choram. E quando elas não têm, porque na época, o que elas faziam? Elas choravam, né? Porque era a única forma que elas sabiam chamar atenção, né? Através desse sentimento. Então essa dor faz elas ter uma dificuldade muito, muito grande. Um exemplo do magrinho que eu falei o primeiro, eles têm uma dificuldade muito grande de estar no meio de gente. Por quê? Porque a todo momento assombra eles a questão de ser rejeitado, né? Eu falo assim, quanto mais gente, maior é a possibilidade de ser rejeitado. Diferente dessas pessoas mais cheinhas, mais redondas, que para ela, quanto mais gente tem, para ela é melhor. Por quê? Porque ela corre menos risco de ser abandonada. Tipo, se um for embora, vamos ter o outro. Se o outro for embora, tem mais um. Então, quanto mais gente tiver, melhor. Por isso que ela tem aí, como eu falei ontem, se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo de ontem, que eu falo dos recursos, né? E um dos recursos dessas pessoas cheinhas, eles têm uma capacidade muito grande na questão de comunicação, de falar, de ser espontâneo, né? E justamente isso para quê? Para não ser abandonado. Você vai ver que às vezes uma pessoa, se você tem um amigo, com certeza você deve ter, né? As amigas mais gordinhas ou os mais gordinhos, eles falam muito, eles falam tocando, né? Tem que sentir você, porque eles são todos sentimento. Então eles falam muito, justamente para quê? Para você não ir embora.
Então você fala que vai embora, aí que aumenta a conversa. Aí parece que puxa outro assunto, não vou lá que eu tô atrasado. Não, beleza, depois eu tenho que conversar com você, tem outro assunto, que negócio lá, lembra que eu falei pra você? E aí começa de novo. Se você não dá um corte, eles não te largam. Por quê? Porque eles carrega com eles essa questão da rejeição. Pessoal, deixa eu dar um minutinho, vou ver se eu melhoro um pouquinho essa luz aqui. Porque negrão você já viu, né, gente? A luz tem que ter luz com força, que senão não dá pra ver muita coisa não. Tá? Mas eu vou falando com vocês aí enquanto eu vou tentar melhorar aqui a iluminação. Tá? Então o que acontece? Normalmente nessas pessoas que têm esse perfil de corpo mais redondinhos, eles normalmente conversam bastante, eles têm uma facilidade na questão de comunicação. Deixa eu ligar aqui, só um minutinho. Aí, acho que agora melhorou. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, manda aí, tá? Não precisa falar que é você não. Fala que é alguém que você conhece. Fala que é um amigo seu, tá? Mas manda aí. Vamos lá. Terceiro é aquela figurinha daquele homenzinho do triângulo invertido. Sabe aqueles caras fortão em cima e magrinho embaixo, tipo o Faustão? Quando engorda, parece que engorda só em cima, a perninha continua fraquinha. Né? Vai na academia, fica um Popeye. Em cima cresce, e embaixo fala, rapaz, você não malha a perna não, cara. Você não faz academia, você não puxa os pesos nessa perna para morrer de puxar peso. Não adianta, as pernas dele sempre vai ser mais fracas do que em cima. Sempre vai ser desproporcional. Uma pergunta, eu estava esquecendo já, uma pergunta que me fizeram sobre essa questão. Falaram, Edvaldo, mas e quando engorda? Né? Porque todo mundo tem possibilidade de engordar, mas e quando engorda não muda? Então muda é interessante porque assim, ó, se a pessoa engorda, um exemplo de uma pessoa daquele perfil mais harmônico, sabe aqueles que nós falamos, o último bonequinho lá, que são os nomes científicos. Eu não falei aqui os nomes científicos deles, que é o nome que eles usam de fato, porque às vezes os nomes são um nome um pouco meio estranho, e tem alguns nomes que pode ser que assuste vocês ou vai fazer vocês associar com os que você vê aí com nomes bom, eu vou pensar, se eu tiver que falar, depois eu falo os nomes para vocês aí, mas não é o que mais importa não, tá? E aí você vai ver o seguinte, ó, perguntar só de volta, mas e quando engorda? Todos os bonequinhos lá, se eles engordarem, o corpo deles não vão perder o formato? Falei, gente, por incrível que pareça, não perde. Esses pontos nunca vai perder. Por exemplo, se o magrinho é um que nunca vai engordar, gente, ele nunca vai engordar. Eu tenho certeza que você conhece alguém que come, mas come com força, não engorda, mas nem cavacatuça. Não adianta, pode comer, normalmente eles comem bem, mas eles não engordam. Mas se eles engordassem, mesmo que eles engordassem, a cabeça deles ia ser sempre maior, ia ter pontas ainda, você ia ver assim nos ombros, ia ter bastante ponta, nas quinas, nos cotovelos, nos joelhos, seria mais ressaltado. Mesmo assim, esse formato eles não iriam perder. Você pode ver essas pessoas quando ele tem uma mistura do magrinho com o gordinho. Aí eu vou falar os nomes já, vai. Ele chama esquizoide o magrinho e o gordinho chama oral. Então, quando mistura oral, e você pode ser um oral esquizoide, né, que é o magrinho e o mais redondinho, aí sim pode ser que ele engorde, por causa que o magrinho engordou porque ele tem oralidade. Mas mesmo ele sendo meio gordinho, ele não vai ser tão gordo, e mesmo assim as pontas vão ser salientes nos corpos, né? No corpo dele vai dar para perceber essas pontas dos ossos aparecendo assim e tal. Então essa marca não sai, tá? Os redondinhos, que normalmente, que eu falei, se eles emagrecem, eles podem emagrecer de volta? Pode. Se eles emagrecerem, eles vão ficar meio chupada, a cara fica meio para baixo, sabe? A pele vai ficar mais para baixo, mesmo eles fazendo, a não ser que fazer cirurgia, alguma coisa desse tipo, né? Mas caso contrário não tem como, vai ficar escorrido,
né? Então, ou eles vão estar cheios ou eles vão estar escorridos. E aí você vai saber que é o oral, que é esse aí, que é esse bonequinho que a gente fala que é o mais cheinho, tá? Esse do meio, que é os dois nomes mais complicados, é o terceiro bonequinho e o terceiro e quarto bonequinho, porque tem associação com algumas coisas. Esse terceiro aí o nome científico dele é psicopata, tá? E o psicopata não tem nada a ver com esses psicopatas que a gente vê aí, de seriado e tal, serial killer, alguma coisa assim, não tem nada a ver. A não ser a associação, a mera coincidência que tem, talvez por causa da frieza, que são pessoas que não têm muito coração. Mas esse psicopata não tem nada a ver, porque psicopatas são pessoas que não se importam com as pessoas. E esse psicopata que nós estamos falando aqui, científico, ele se importa sim e muito com as pessoas. Ele não se importa com o sentimento. E tem muita diferença. Por quê? Porque a questão desse triângulo invertido, que é o psicopata, essas pessoas que têm um triângulo invertido no corpo, seja no rosto, é mais fino embaixo do que em cima, aqui o ombro é mais largo do que a cintura, as pernas normalmente é mais larga em cima e fininha a canela. Ele tem um triângulo invertido quase no corpo todo, tá? Essas pessoas, se ela engorda, vai ficar tipo como era o Faustão, lembra? Mais gordão em cima e a calça amarra, parece que o pé some, né? Ou então ele é musculoso em cima, perninha fraquinha embaixo, e sempre vai ter mais ou menos esse perfil. Ou vai ser mais comprido em cima, mais curtinho embaixo, mas sempre vai ter essa discrepância aí em termos de... E isso mostra marcas, algumas das marcas que eu estou falando, algumas aqui, né? Tem várias outras nos olhos, na boca, na cabeça, enfim, no quadril. E o que acontece? Essas pessoas, que eu falei que são as pessoas aí na live de ontem, falei sobre a questão da habilidade que eles têm, que é a habilidade de liderança, de vendas, tem uma capacidade muito grande de delegação, são pessoas que conseguem, que é muito bom no fazer, eles conseguem fazer. E aqui eu quero deixar bem diferente fazer e executar, tá? Tem muita diferença, porque o último que eu falei, que é o harmônico, ele é o que executa, ele tem perna para executar. Esse daqui, que é o triângulo invertido, que é o psicopata, ele não tem perna para execução, ele não executa. A diferença, qual que é a diferença de fazer e de executar? O fazer é o que faz acontecer. Um exemplo, ele pega uma equipe e ele consegue produzir, fazer a produtividade dessa equipe crescer muito, né? Ele fez aquela equipe produzir, mas não foi ele que executou, tá? Eu acredito que deu para entender aí. Se não deu, põe aí para eu saber que você não entendeu, eu explico novamente, tá? Então, fazer é diferente de executar, tá? E então, esse cara aí do triângulo invertido, que é conhecido como psicopata, que normalmente ele é um cara que não se importa muito com a questão de sentimento, o que acontece? Esse cara, ele vai carregar uma dor bem interessante, e esse cara é o mais difícil de saber quem ele porque ele é muito mais sensação do que propriamente a questão a questão física, né? Tem muita expressão dele, é uma pessoa de muita energia canalizada principalmente em cima, né? E o que acontece? Qual que é a dor que esse cara carrega e qual é o momento que essa dor se faz no corpo dele, por que forma o corpo desse jeito? Porque o formato, deixa eu falar uma coisa interessante aqui, é científico só, mas é bacana, tá? Por que o magrinho ele tem a cabeça maior que o corpo? Porque o momento da mielinização, é uma palavrinha difícil, né? Que é o momento que está se formando a coluna aqui vertebral, aqui, né? A mielinização, que é o momento em que que ele percebe, que ele consegue dominar o controle, né? Então, mielinização, vamos supor, a criança, esse esquizoide, que é o primeiro aí, que eu falei que é o cabeçudinho, nesse momento, a coluna, só a cabeça ele consegue mexer, o corpo todo, ele não tem ainda força no corpo, por isso que você vai ver que a energia toda é concentrada mais na cabeça. Aí você vai ver o outro, que é o mais gordinho, ele é mais na cervical, aqui sim, né? Acho que é cervical que se chama, eu acredito que né? Se não for, vocês põem aí depois.
não entendo muito desse negócio não. Mas é a hora que tá aqui, tá se formando isso aqui nele. Por isso que no momento aqui eu falar, não tá a energia aqui canalizada aqui, no comer, ou falar sempre nessa região aqui. E a questão do triângulo invertido, essas pessoas que têm um triângulo invertido aí, que é o psicopata, ele tá minimizando o meio, né, aqui na coluna e tal. E aí o que acontece, gente? Esse rapaz aí, esses triângulos invertidos, que são os líderes mesmo, expressão de imponência que eles têm, por isso que eles são sempre, né, chega, né, sempre com o peito assim, anda normal, pode ser magrinho, eles andam sempre meio arriado, que nem um pombo assim, sabe? A expressão que ele dá, tipo, eu tô chegando aqui, eu tô chegando, eu domino, eu que delego aqui, eu sei o que está acontecendo. E qual que é a maior dor que ele carrega é a dor de ser usado ou manipulado. Sabe por quê? Sabe qual é o momento em que se dá esse trauma, essa dor para esse cara? No momento em que ele está começando a andar. Ou melhor, no momento, sabe aqueles momentos das crianças que está no momento de fazer gracinha? Sabe? Que ele faz a gracinha, que lindinho e tal, com a mãe gosta de ficar mostrando ele para os outros e tal. E aí o que acontece? É uma dor que ele sente naquele momento, os pais não sabem, mas é uma dor. Para eles é uma dor, é a forma que eles percebem, lembra sempre disso. Não é uma dor porque foi maldade de quem está fazendo, não é uma dor porque foi algo ruim para a pessoa que está fazendo, mas é uma dor porque foi algo que ele percebeu isso como uma dor, tá? Então, o que acontece? A hora que a mãe, você imagina a criança que está fazendo aquela gracinha, eu tenho um filho aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? A hora que ele está fazendo a gracinha, ele é o centro das atenções, todo mundo está olhando para ele, né? Todo mundo está rindo, ele está chamando a atenção. Só que a hora que ele para de fazer aquela gracinha, ele já não é mais o cara que chama atenção, ele não é mais a criança que chama atenção. Então a todo momento ele precisa estar fazendo alguma coisa para poder estar chamando a atenção das pessoas, né? E aquilo vem uma dor dentro dele, gera uma dor de impacto. Por quê? Porque é uma dor que ele percebe o seguinte: se eu estou fazendo graça, eu sou querido, eu sou aceito, eu sou visto, eu sou lembrado. Quando eu paro de fazer, por isso que o fazer para ele é muito importante. Quando eu deixo de fazer, eu já não tenho mais necessidade para ninguém aqui. Então você vai ver que isso é muito forte. Você vai ver a mãe e fala: filho, aqui a fulana, faz para ela aquela dancinha lá. Aí ele não quer fazer. Se ele faz, beleza, todo mundo ri. Até quem não está envolvido, olha de longe, ri, beleza. Se ele não está afim de fazer por algum momento, por alguma coisa, e ele não faz, e ninguém olha para ele. Tipo, eu só sou lembrado quando eu faço. Se eu não faço, por isso que esse cara carrega a dor de ser usado. E nesse momento, quando eu falo de dor, eu falo por quê? Porque todos os bonequinhos, todos os corpos têm as dores e os recursos. Se você estiver num dor, você fica preso, sabe, dentro dos bloqueios que a gente fala, os bloqueios emocionais, que é tanto falado aí. Às vezes você está bloqueado justamente por isso. Porque se você tem esse corpo mais triangular aí, triângulo invertido, se você perceber, lembra que nós estamos falando de percepção, se você perceber que você está sendo usado, você trava, né? Para você aquilo é terrível. Por quê? Porque você sente aquela dor de novo. E não foi naquele momento, não é aquela pessoa que está fazendo com aquilo, que aquilo te trava. Não, às vezes é coisa que aconteceu muito depois. Mas você se sente travado por algum momento, por alguma coisa, você se sente usado melhor. Quando essas pessoas não percebem você. Por isso que você acaba por isso que normalmente esse tipo de corpo, esse tipo de pessoa, eles são muito frios, às vezes, né? Ou aparece frio para muitos que não têm esse traço. O quarto e o penúltimo, que é o quadrado, o quadradão, as pessoas que são bem quadradão e tal, elas têm pouca curva no corpo, vai ver que desce o ombro, já mistura com quadril, parece que é tudo reto, sabe? Tem que, você vê assim, parece que uma pedra plantada ali no chão e tal, são todo quadrado. Eu falei um pouco do recurso deles, assiste lá, senão vai ficar muito comprido aqui o vídeo. Eu tento encurtar, gente, mas eu tenho oralidade também, então às vezes que eu vou ver eu estou me empolgando. Aguenta eu aí. Mas ó,
E você vai ver essas pessoas aí que têm um perfil de corpo mais quadrado e tal, que suportam mais dor. Qual é o momento que essa dor se faz nessas pessoas? No momento do desfraude na criança. Você percebeu que todos os traços é sempre no momento da infância que acontece a maioria dos seus traumas? A maioria dos traumas, gente, acontece do 0 aos 5 anos, tá? Do 0 aos 5, 6 anos no máximo, a maioria. Depois é só reafirmação, tá? Porque vai acontecendo uma coisa lá com 7 anos, que se para quem se sente rejeitado, ela fala lá, a dor da rejeição. Então ele só vai se confirmando, porque tudo aquilo que para de alimentar, ele morre. Então a pessoa dentro do consciente dela já tem aquela dor ali cravada, sabe? Que faz você lembrar, que nem se fosse uma foto dentro do nosso inconsciente, que está lá, pregado na parede, todo momento que você passa por alguma coisa daquele jeito, você lembra, sabe? Uma pessoa que, sabe quando você lembra de alguém que é parecido com alguém que você ama, ou de algum momento, porque trauma é terrível, né? A gente sempre lembra de alguma coisa, vamos supor, se você teve aí um trauma de um amigo seu que sofreu um acidente de carro, toda vez que fala de um acidente de carro, não tem como você não fazer uma associação com aquilo que aconteceu e tal, e você acaba vivendo aquela dor de novo e tal, entendeu? Então é isso que se dá essa dor aí. E esses caras mais quadradinhos, essas pessoas mais sem bunda, que tem a expressão mais fechada, né, mais marrentinho, qual que é o momento que se dá essa dor, esse trauma? No momento do desfraude, no momento que a mãe está começando a tirar as fraldas dele, para ele começar a perceber e tal. E o que acontece nesse momento? Nesse momento é um momento que a criança ainda não sabe muito bem a hora que vai vir a vontade de fazer cocô, um exemplo. E aí a hora que ele percebe, ele já fez. Fez na roupa, fez na calça. E aí se ele tem um irmãozinho que é febroso, um psicopatinha que gosta de chamar atenção, ele vai gritar pra mãe: "Ah, mãe, vem trocar o rapaz aqui que cagou aqui, eu tô no fedor lenhado, mãe, não aguento. Aí ele grita e fala que tá um fedor, aí o que acontece com aquela criança que fez ali? Foi humilhado. Ele pode estar rindo, mas dentro dele, ele foi humilhado. Então aquela humilhação, aquele trauma ali, você vai ver que são pessoas que fizeram xixi na cama durante muito tempo, né? Se você for uma dessas pessoas, você vai se identificar, né? Então, o que acontece com essas pessoas, gente? Por que o bumbum deles normalmente eles são para dentro? Justamente porque é esse momento que acontece isso, ele começa, por ele não entender o que está acontecendo com ele, eles começam a trancar o bumbum. Então, nisso que eles trancam, a bunda entra para dentro e começa a musculatura começa a acostumar a ficar daquela forma. Então, mesmo quando eles estão parados, eles estão pisados no chão, tipo com os pezinhos assim, sabe, 10 para meio-dia, com o joelhinho para dentro, trancado, o bumbum trancado, né? Então você vê mesmo, é a maneira que você se sente mais confortável em parar, é desse jeito, trancado. Por quê? Nada sai aqui, eu não passo mais vergonha nunca mais. Então a humilhação para eles, e é por isso que gera para eles esse recurso que eu falei aí, de ser muito detalhista, por isso que eles acabam sendo chato. Eles são muito detalhistas, eles são muito, sabe, assertivo. Eles têm uma capacidade de suportar coisas difíceis, de processo, no planejamento, eles são muito, sabe? Justamente para quê? Para não dar merda, literalmente, não dar merda. Então, só que isso é uma dor, a dor que fez eles ter esses recursos, né? Então foi nesse momento que ele sentiu essa dor, foi nesse momento que ele sentiu essa dor que ele começou a desenvolver. Falei, cara, eu não quero passar por isso mais, eu não quero viver mais dessa forma, eu vou começar a segurar agora onde. Então eles são pessoas que conseguem absorver a dor, o sofrimento muito melhor do que qualquer outro traço, tá? Justamente por causa desse momento. O último, para a gente finalizar o vídeo aqui, são as pessoas mais harmônicos. E eu falo harmônicos para não falar perfeitos, porque senão dá como se fosse todos os outros são imperfeitos. E na verdade não é nada disso, porque Deus te fez perfeitamente apto para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então você pode ter certeza que todas as habilidades que você teve, eu falei isso de manhã,
de que a pior coisa que você vai fazer na tua vida, querido, é você querer ser aquilo que Deus não te chamou, não te projetou, tá? Para ser. Você já pensou, irmão, se você encontrasse aí uma vaca voando ou um elefante pulando? É totalmente fora do que ele... Porque um elefante pulando, você imagina o desastre que seria isso, ou voando. Não tem como. Sabe por quê? Porque o corpo dele não foi projetado para aquilo. Ele não ia dar conta de pular, um elefante pular com a perna daquele jeito, pesada daquele jeito, travada daquele jeito. Sabe? E isso parece que, a hora que a gente fala sobre isso nos animais, né? Ou então, como eu falei de manhã aí nos stories, de você ver um projetista, quando Deus nos fez, muito antes do seu pai, da sua mãe sonhar contigo, Deus te elegeu nele, né? E ele te criou, e depois ele buscou alguém que tivesse os traços, e falou, esse aqui vai dar o perfil exato que eu preciso para que ele possa desenvolver as habilidades necessárias. Você acha que José e Maria foi escolhido como? Ele foi escolhido porque ele tinha um perfil que Deus precisava que Jesus viesse, com os traços de corpo que Jesus tinha que vir, para ter a mentalidade e tudo. E aí você imagina o seguinte, imagina aí se Deus ele não faz nada sem pensar, tudo ele projeta antes, ele nos projetou. E aí você imagina um projeto que é feito, imagina aí um engenheiro fazendo um projeto de uma casa térrea, e aí do nada, depois da casa praticamente pronta, o dono decide, fala, não vou fazer uma casa não, eu ia fazer casa, mas agora eu vou fazer um prédio de 10 andares. Vai dar certo? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não vai dar certo porque não foi planejado para aquilo. Só que do mesmo jeito que eu estou falando de uma casa que está querendo virar um prédio, ou de um elefante que anda voando ou pulando, que é totalmente impossível de funcionar ou de dar certo, fica disfuncional. Se acontecesse, seria disfuncional e muito perigoso, né? Se conseguisse isso, se isso fosse possível, que não é, seria totalmente disfuncional, porque não tem nada a ver, a estrutura não foi para aquilo. E assim nós também, querido, nós, a tua estrutura de corpo, a tua estrutura de mente, a tua personalidade, se você é marrento, se você não é marrento, se você é mais aberto, se você tem mais facilidade em comunicação ou não importa, querido. O que você é, Deus te fez dessa forma e Ele quer usar todos esses atributos para que você cresça e tenha uma vida abundante. E mais do que ter uma vida abundante, seja abundante para alguém. Porque todos os nossos recursos foram feitos para ajudar alguém, para contribuir na vida de alguém. Se você é uma pessoa que que é magrinha e tem esse cérebro que usa, porque tem gente que não tem ideia, e você tem ideia transbordando dentro da tua mente. Ajuda os que não têm. Se você é uma pessoa de fácil comunicação, tem gente que tem dificuldade, que passa fome, que passa porque não consegue nem pedir, não consegue falar, não tem essa facilidade de comunicação. Se você é uma pessoa que é um líder, imagine quantas pessoas não estão precisando de alguém para se liderar, para liderar eles, para empoderar eles, para fazer aqueles... Né? Então você imagina que isso é superpoder. Então para de querer ser aquilo que o seu corpo diz que você não é, aquilo que a tua mente não foi projetado para ser, e seja quem você é dentro. Se conheça e seja quem que você é uma pessoa incrível. Último traço, essas pessoas mais aí eu vinha falando perfeitinho, essas pessoas mais harmônico, né? Todo bem ajustado, todo cheio de curva, né? Toda bonita, que consegue chamar atenção. Essas pessoas não conseguem chegar num lugar sem causar. Essas pessoas não conseguem chegar num lugar sem chamar atenção. Essas pessoas, é delas isso, sabe? Essas pessoas, elas são pessoas que têm um sex appeal mais avantajado. Eu falei isso com mais clareza lá. Mas é interessante que essas pessoas, o que eles têm de habilidade, que eu falei ontem, eu não falei isso ontem, mas vou falar aqui agora sobre proatividade. Eles conseguem perceber as coisas, você não precisa falar. Na maioria deles, eles conseguem ter uma facilidade em proatividade muito grande, né?
agilidade, são rápidos, né? Por causa do corpo dele, a estrutura do corpo dele dá essa agilidade que nem o outro corpo tem também. E ao mesmo tempo eles são muito competitivos, altamente competitivos. Só que não pense que a competitividade ela é algo ruim. Ela não é algo ruim. Vai depender de com que e com quem e o porquê você está competindo. Se você competir com pessoas, com certeza você vai se frustrar ou vai machucar alguém, né? Se você competir num lugar que não é para competir, um exemplo, se é uma competição, se é num jogo, se é alguma, beleza, estamos ali competindo, não gosto de perder de jeito nenhum. Agora, se é na questão das ideias e você entra na questão de competitividade, né, como coisas que dá pano para manga, política, religião, essas coisas erradas aí, se você entra no meio disso para competir, você vai machucar alguém ou vai se machucar no meio disso. Então essas pessoas que já têm o corpo mais formado para a competição, você olha para elas, são pessoas altamente competitivas, parece que elas estão prontas a todo momento para entrar em ação agora. A expressão que dá é isso, eu estou entrando agora, eu vim aqui para causar e eu estou pronto sempre, né? E você vai ver qual que é a dor, em qual momento que essa dor é feita, porque, como eu falei no começo, isso tudo vem por causa de uma dor que ele sofre, de impacto que ele sofre. E qual que é a dor, em que momento se dá isso? Dá também na infância, aproximadamente aí por volta dos 4 a 5 anos, porque é a última coluna lá embaixo que está sendo formada. E nesse momento, é o momento em que a criança está descobrindo a sua sexualidade. E a sexualidade aqui, que para uma criança, diferente do que é para um adulto, uma forma pejorativa, para uma criança não é. O descobrimento da sexualidade para uma criança é o momento que ela percebe que nos lugares dos genitais, eles começam a sentir uma sensação diferente do que em outros lugares do corpo. Um exemplo, quando a criança ainda não tem essa idade, um exemplo 3 anos, que ainda não foi mielinizada, a última coluna lá embaixo, né, perto do cóccix ali, a criança ela sente as genitárias, tanto homem como menina, tanto menino como menina, sente, mas é um lugar comum do corpo, como qualquer outro lugar do corpo. Ele sente uma percepção como fosse na mão. Mas a partir desse momento, né, nessa fase aí de 4 a 5 anos, é o momento que ele já começa a sentir uma sensação totalmente diferente. É o momento que a mãe, as mulheres aqui eu acho que tem mais proximidade com isso, nesse momento da criança, você vai perceber que a criança ela passa mais tempo querendo tocar naquele lugar, porque ela é uma sensação gostosa, estranha ao mesmo tempo, então ela começa a descobrir, sabe? Então a menina começa a colocar a mão mais na genitália, ela começa a se perceber, os meninos também, né? Então às vezes para a mente de um adulto que já tem a poluição que as crianças ainda não têm, acha que aquilo é a criança tá se masturbando, coisa do tipo. Não tem nada a ver, eles só estão se percebendo, se conhecendo. É o momento dessa formação. É o momento em que a menina acaba se identificando mais com o pai o ser menino se identifica mais com a mãe, e é um momento de uma triangulação que começa a acontecer. Essas pessoas mais, que são, o nome científico é os rígidos, né? O nome já fala, eles são os rígidos, são pessoas mais difíceis de dar o braço a torcer, eles têm uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Por quê? Porque nesse momento, qual que é o trauma que eles sofrem? É o trauma de ser traído, trocado, tá? Substituído, ou excluído até. Por quê? Porque nesse momento, lembra que eu estou falando sobre a questão da triangulação? Pai, mãe e o filho. Se o menino, ele tenta entender, ele entende que o casal que ele forma, o pai dele é ele e a mãe dele. Só que naquele momento ele começa a perceber que na verdade ele e a mãe dele não são par. É ele e o pai que é par. Porque na hora de dormir muitas vezes é o pai que vai, a hora que ele começa a ver para ele, eu sou pequeno, minha mãe é grande, meu pai é grande. Se meu pai é homem como eu sou homem, então meu pai é com a minha mãe, não é comigo não. Então eles começam a se competir.
é a hora que o pai se aproxima da mãe, o filho entra no meio, ou a filha entra no meio, e cada um toma um partido, né? Então é interessante isso, mas essa triangulação ela vem uma dor muito grande, sabe por quê? Porque essas pessoas que são as pessoas mais harmônicas, eles têm um complexo muito grande, eles têm dificuldade de decidir entre coisas simples, eles são sempre pessoas que têm dificuldade de se entregar, justamente por causa desse medo de ser traído, né? Medo de ser trocado, medo de ser substituído. Então são as pessoas que normalmente são as pessoas mais ciumentas, né? Justamente por causa desse trauma. Esse trauma não vem porque o namorado, o marido é tranqueira, é sem vergonha, não, já está dentro dela. Então, se tiver alguma coisa que desperte isso, é claro que vai ajudar com que essa dor se torne mais forte, tá? Então, um exemplo, se uma mulher bonita estiver casada com um cara que vamos supor, um psicopata da vida aí, que é um cara, o triângulo invertido lá, e que esses dois aí estão aí, e ela se sente em algum momento, ela percebe que pode ser trocada, traída ou substituída, trocada de alguma forma, ela começa a estar na dor, e ela começa então a trazer aquilo tudo para ela começa a querer estar no domínio de tudo, no comando de tudo, sabe? São essas pessoas que mais têm dores no corpo, terríveis. Se você tem essa rigidez no corpo, o nome mesmo científico já fala rigidez, tem dificuldade de flexibilidade, tá? Então é tudo muito rígido, porque foi treinado para competição, então ele está pronto para competir. Então normalmente essas pessoas elas têm dor no corpo, muita dor no corpo, principalmente quando elas não sabem dessas informações que eu estou passando, e ela quer controlar tudo, ela quer controlar a vida dos filhos, quer controlar a vida do marido, a vida da irmã, a vida da mãe. Nossa, começa a ter dor no corpo inteiro, dor no corpo inteiro. Bom, aqui eu finalizo. Pessoal, tô vendo o pessoal, tá um monte de gente assistindo, cara, fica todo mundo quietinho. Eu acho que tem medo de eu chamar, né, de expor vocês aqui. Eu não vou expor vocês não, se vocês não querem, eu não vou expor vocês não. Mas um monte de gente assistindo, obrigado por você estar assistindo. A gente só dá o nosso tempo para aquilo que é importante. Se vocês estão assistindo, é porque é importante. Um pedido que eu peço a vocês, compartilhe isso, se essas informações forem informações que eu tenho certeza que pode mudar a tua vida, porque eu tenho vivido isso, né? Hoje eu trabalho eu sou Master Coach, trabalho bastante com a questão de empresas, né? Dando esse treinamento aí de como atender cliente, tem várias empresas fazendo, de como trazer um clima organizacional, entendendo cada perfil de corpo, cada pessoa trabalha de um jeito, percebe o mundo de um jeito. Trabalho também aí dando assessoria com casais, com criação de filhos, enfim. Isso aí é bem vasto, dá para fazer várias coisas, tá? Então trabalho mais como Master Coach, mas analista corporal. Tá já, pessoal? Então compartilha aí, dá uma moral, é uma maneira de você falar que foi um material que para você foi significativo. Tenho certeza que tem pessoas sofrendo, tem muita gente com depressão, síndrome do pânico, porque não se conhece, não sabe o corpo que tem, não sabe a forma que pensa e não sabe que aquilo é de pessoas que que é coisa que aconteceu lá na infância, você está trazendo, fazendo uma mistura muito grande. Se você tiver uma pergunta, pode deixar aí nos comentários, manda para nós inbox, manda para nós no zap, manda para nós no direct, manda do jeito que você tiver aí, manda sinal de fumaça, aí eu recebendo, eu vou estar mandando. Se você não quiser que fale teu nome, eu não vou falar, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram, eu não vou citar o nome porque tem bastante gente, tá? Mas muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Deixa um comentário aí para a publicação subir e mais gente poder assistir, tá? Manda uma boa noite, obrigado, que já ajuda aí a contribuir com esse material aí. Amanhã eu vou estar vindo, como eu prometi, essa semana eu vou passar e fazer uma live para vocês. Amanhã eu vou estar falando sobre a mistura. Lembra que eu falei que tem os traços, tem toda uma mistura? Amanhã eu vou estar falando sobre isso, e eu vou estar falando então um pouco sobre o que tem em comum, sobre o magrinho e o gordinho, o que eles têm em comum, tá?
O que tem em comum esse com aquele, aquele com aquele outro, o que potencializa, o que ajuda, o que não ajuda, tá joia? Então amanhã eu vou estar falando um pouco sobre essa junção aí, porque nem todo mundo tem uma mistura. Pessoal, uma boa noite, aqui está chovendo bastante, graças a Deus. Deus abençoe a tua noite, tenha um bom descanso e amanhã começamos de novo. Um beijo no teu coração e até mais. Fui!